Olá, bom dia. Dando início à sequência de rodas de conversa da AgroTeams 2021, o mestrado em agroenergia da UFT, em parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, trazem aqui Dr. Silon, Dr. Gustavo e Cleusi para uma roda de conversas sobre o tema Startup na Agricultura. Para a gente dar início, então, eu vou fazer uma apresentação dos participantes e vou trazendo vocês aqui para a imagem. Então, bom dia, Silon, tudo bem? Então, pessoal, o Silon Procati, ele atualmente é coordenador de empreendedorismo da Agência de Inovação de Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, e é responsável pelos ambientes de inovação da mesma universidade. Doutor em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade de Pelotas, tendo trabalhado aí com apropriação de tecnologia e produção integrada. Também é coordenador de projetos da Universidade de Santa Cruz do Sul e tem experiência com empreendedorismo, incubadora tecnológica, startups. Trabalha com elaboração de projetos, capacitação de recursos e desenvolvimento regional. Silon, grande abraço, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma grande satisfação. Bom dia, Guilherme, a satisfação é toda nossa da Universidade Federal de Santa Maria, da Agência da Inovação, em poder estar presente, trocar ideias com vocês aí, no Tocantins. E, bom, agora eu vou apresentar aqui o nosso segundo membro aqui, debatedor aqui da roda de conversa, Dr. Gustavo Silva. Ele é zootecnista, mestre e doutor em extensão rural, professor de extensão rural do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, é coordenador do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares e Georreferenciadas, diretor do Departamento de Extensão do Colégio Politécnico da UFSM, atua nas áreas de agricultura familiar, mercados agroalimentares, canais de comercialização da cadeia de curta e projetos de desenvolvimento rural. Então, ao longo da sua carreira, atua nas prefeituras municipais, cooperativas, SEBRAE e institutos federais. Doutor Gustavo, seja bem-vindo. Então, com muita satisfação que a gente agradece aí você ter aceitado participar desta roda de conversa. Muito obrigado, professor Guilherme. Cumprimentar também o Silon, nosso colega da universidade. Dizer para nós é uma satisfação poder participar da AgroTeams num tema tão provocativo como esse que está sendo proposto aqui nessa mesa. Obrigado, vamos tentar aí trazer alguns elementos para reflexão, né, e para talvez criar novos empreendimentos a partir do dia de hoje. Sendo um pouco ousado, né? Obrigado, muito obrigado. Agora a gente vai trazer a flor aqui para o nosso painel, né? Cleusi Soares. Oi, Cleusi, muito obrigado você ter aceito o nosso convite. Tá? Pessoal, a Cleusi, atualmente, ela está como coordenadora de políticas públicas para mulheres em Florianópolis. Ela é formada em jornalismo, possui pós-graduação em gestão de mídias sociais e marketing digital. Tem experiência de mais de 14 anos em assessoria de comunicação, foi assessora de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Florianópolis, assessora na Câmara dos Vereadores de Florianópolis e assessora de comunicação na Secretaria Municipal de Cultura, a Fundação Franklin Cascais, assessora técnica da Secretaria Municipal da Casa Civil. Além disso, ela é cofundadora do Morro do Silício, participou da organização da primeira Startup Weekend Social Impact em Santa Catarina e participou da organização do Meetup de
afroempreendedorismo. Atua como voluntária no projeto SC Games e auxiliando na parte de comunicação. Cleusi, se eu falei tudo direitinho, seja bem-vinda, muito obrigado. Bom dia, falou sim. Como está a minha experiência na área de comunicação, né? E como cofundadora do Morro do Silício, dessa inserção aí das comunidades. Então, eu acho que eu vou aprender bastante aqui com os que participarão e vamos aí debater e conversar sobre esse tema que é bem interessante e bem atual, né? Então, gente, eu não me apresentei ainda, talvez muitos que estejam assistindo não me conheçam. Eu sou o professor Guilherme Benco, da Universidade Federal do Tocantins, do mestrado em agroenergia e do curso de engenharia de alimentos. Então, a partir de agora, então, nós vamos começar esta roda de conversa, onde eu vou trazer alguns pontos, né, provocações aqui, para que nós possamos, então, ir debatendo os assuntos. Então, doutor Silon, vou tirar as formalidades a partir de agora, estão todos apresentados, tá bom? Então, Silon, como a gente vai tratar da temática startup na agricultura familiar, eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes, né? Primeiro, se situar com relação ao conceito do que é uma startup, né? Então, como é que você apresentaria para nós aqui o que é essa tão falada startup? Startups são empresas altamente baseadas em conhecimento, né, que usam a tecnologia das suas mais diversas formas, não necessariamente TI, né, pode ser biotecnologia, pode ser tecnologia social, enfim, né, e que são escaláveis. O que é ser escalável? Escalável, ela tem um alto potencial de crescimento, né, em que o crescimento dela no mercado é muito maior do que o crescimento dela em custos, né? Ou seja, ela apresenta uma quantidade de receita crescendo numa velocidade muito maior do que o seu custo. Também são organizações, são empresas altamente replicáveis. Exemplo, digamos que nasça uma startup em Santa Maria, focada em agricultura familiar, ela com muita facilidade, ela consegue se adaptar em Palmas, no Tocantins, onde você está, em Santa Catarina, onde a Cleusa está, no Paraguai, enfim, em outros países onde tem o cliente-alvo dela, onde tem o cliente que ela busca. Uma outra característica é a velocidade com que ela faz isso, com baixo custo e num curto espaço de tempo, né? As startups se caracterizam aí por uma alta velocidade de crescimento, tanto que, às vezes, os investidores dizem que para investir em uma startup, ela tem que ter um crescimento 3-3-2-2, ou seja, nos 2 primeiros anos ela tem que triplicar de tamanho e nos 2 anos seguintes ela tem que, no mínimo, dobrar de tamanho. Esse é o potencial dela, ou seja, ela tem que ter escalabilidade para ter essa velocidade e para ter a escalabilidade ela tem que ter velocidade, né? São características todas que andam lado a lado e que a gente vê aí as startups que têm nascido tanto com a gente aqui em Santa Maria quanto ao redor do país aí, elas acabam apresentando essas características. O Silo, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte: com essas características de serem escaláveis, replicáveis e alta velocidade de crescimento, como é que fica? A gente sempre escuta falar que uma startup nasce com o mínimo produto viável, quer dizer, quando ela dá o seu passo inicial, ela não está com toda a solução pronta, né? Como é que é isso? A gente brinca aqui, né? Nós temos um processo
em que os empreendedores entram com a ideia e saem com um plano de negócio finalizado lá em menos de 3 meses, né? A gente brinca com eles que a ideia não tem valor nenhum. Nós temos 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo e dificilmente alguém vai ter uma ideia que ninguém teve ainda, né? Quem ganha dinheiro não é quem tem a ideia, quem transforma num negócio não é quem tem a ideia. Trazendo um jargão aqui do agro, é quem põe o pé no barro que tem a ideia. E quem vai se destacar é aquele que executa com a maior velocidade ou num prazo de tempo mais curto. Para te provar para os investidores, para o mercado, para o cliente, que a tua ideia é boa, além de um bom canvas, um bom modelo de negócio, um bom plano de negócio, tu precisa de um MVP, que é o mínimo produto viável. É aquele produto com o mínimo de características que tu consegue apresentar ao teu cliente e que o teu cliente esteja disposto a pagar por ele. É o primeiro teste de mercado que tu faz com o teu produto. E a gente ajuda eles a modelarem esse MVP e nenhum negócio consegue provar que ele é um conceito que vai funcionar no mercado se não fizer e não rodar o seu MVP. Então, uma das primeiras recomendações, vamos fazer o MVP e vamos testar para descobrir se ele realmente resolve as dores do cliente, se ele realmente entrega resultado ao cliente e se o cliente está disposto a pagar por aquele produto e quanto está disposto. É o modelo que a gente faz os primeiros testes de mercado. Então o MVP é a prova de fogo, né? Você conseguir... É a prova de fogo, né? Que realmente ele vai dizer, olha, e funciona e também o que precisa mudar. A gente fala que sempre precisa pivotar, né? O pivotar é achar os caminhos. Nenhuma ideia que a gente tem, a gente vai executar 100% da forma como a gente concebe ela. E o MVP vai dizer para a empresa, vai nos dizer quais adaptações, quais modificações, o que pivotar para que tenha sucesso no mercado. Embora, né, como disse o Heráclito lá no tempo dos filósofos gregos, só a mudança é permanente, ele vai precisar mudar e pivotar sempre em toda a sua trajetória como empresa, como negócio. Ainda mais na velocidade que o mundo muda hoje em dia. Gustavo, agora eu queria direcionar uma próxima reflexão ou pergunta a você, uma vez que a gente já conceituou, né, o Silon trouxe para a gente esses conceitos da startup, como é que a gente poderia definir o modelo da agricultura familiar, né? O que a torna diferente da outra ou de outra modalidade agrícola? Como é que a gente poderia dar esse conceito para os nossos ouvintes aqui? Perfeito. Quando a gente fala da agricultura familiar, normalmente nós já lembramos da exploração de pequena escala, né? Então, esse é um conceito que perpassa um pouco assim do tempo, né? Apesar de existir alguns marcos legais que nos dizem que tem outras características que também são observadas, né? Então, hoje a agricultura familiar, para a lei, né, e ela foi regulamentada, e aí é importante ser dito que primeiro eu vou trazer um conceito legal, mas depois também vou dizer que nem tudo o conceito legal, ele não funciona como um quadrado onde tu encaixa as peças, né? Ele te traz uma direção, né? E ele diz que são propriedades que não tem um tamanho tão grande, né? Então, e aí se fala em 4 módulos fiscais. Essa é o decreto de 2017 do governo federal que regulamenta para que as pessoas possam acessar, especialmente políticas públicas. O módulo aí em Santa Maria é de quanto?
O módulo aqui é 20 e pouco. Aqui é 20 alguma coisa, não vou conseguir te precisar. E isso é importante ser dito, né, que cada região tem o seu módulo. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos a Serra Gaúcha com módulo fiscal pequeno, né, pouco número de hectares. Se nós for para a campanha, onde as propriedades estão mais distantes, o módulo fiscal vai aumentando, né? Então, e aí vem uma segunda parte que acho que é importante, que talvez o conceito não deriva, né, que é o grau de intensividade. Às vezes uma propriedade, mesmo sendo de um tamanho maior em área, não significa, né, que o sistema produtivo seja intensivo, ou tenha às vezes ocupa poucas pessoas, e muitas vezes, e é uma característica, por exemplo, da pecuária familiar, que nós aqui temos um conceito específico que usamos para ela, né, quando somente a família, por exemplo, se envolve. Então, eu diria assim, a agricultura familiar tem esse componente, né, o componente de as atividades, a mão de obra, né, ele é exercida em sua maioria por os próprios integrantes. Há também um sistema de gestão que é especificamente assim, relacionado à família. Aí tem uma diferença assim, interessante em relação ao conceito de agricultura patronal, por exemplo. Que a agricultura patronal, a gente pensa a terra, o sistema que a terra compõe, né, ele é uma atividade exclusivamente de negócio. Na agricultura familiar, mas isso é o que a lei não consegue determinar, ele também é um espaço de moradia, um espaço de identidade das pessoas. Eles são aquilo, eles refletem o espaço de vivência, né? Então, não é, por exemplo, um ambiente produtivo onde tu só vai lá e produz e volta. Tu tem, por exemplo, tu vive num outro lugar, né? Tu tem outras referências. E aí tem um outro componente, né? É a questão da gestão do estabelecimento. Ela é definida pela família, ela é realizada pela família, pela esposa, pelo casal, pelos filhos, por aquelas pessoas que ali vivem, né? Então, pensando, né, então é um conceito, a agricultura familiar é tudo para a questão legal. Nós vamos dizer que a questão dos módulos fiscais é importante, né, a questão da mão de obra, as atividades econômicas serem familiar também, né, no mínimo metade da renda familiar para um conceito econômico tem que ser proveniente do estabelecimento rural, né, e a gestão tem que ser também estritamente familiar. Mas eu diria que é um conceito muito maior do que isso, que tem a ver com o modo de vida. A agricultura familiar é viver nesse espaço, é se identificar, né, e aí talvez essas variáveis somente isoladas elas não explicam, né? Quando a gente olha, a gente tem que olhar outras relações que também estão no campo e que também se relacionam com o modo de produção. Então é aquela ideia de nascer, meio que nascer e viver. Não quer dizer que não haja movimentos contrários. Hoje há muito disso, no movimento de retorno ao campo. Mas normalmente, né, assim como nós vimos o conceito crescer, ele vem do campo, ele vem com essas referências da pequena produção. E para se ter uma ideia, né, avançando um pouco no conceito, hoje no Brasil, 77% dos estabelecimentos são classificados como agricultores familiares. Cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos, né, ocupando 67% do pessoal ocupado com agricultura é proveniente ou relacionado à agricultura familiar. Então, se dá para ter uma ideia do tamanho que isso significa. Ocupa muita gente, mas gera um valor na de produção agropecuária inferior, né? 23% mais ou menos, né? Assim como 23% em torno disso, segundo o último censo agropecuário de 2017, também é o valor que corresponde, né, à área de terra ocupada. Então, por isso se diz que se fala, e é importante frisar isso, a importância que tem a agricultura familiar no contexto do desenvolvimento brasileiro, porque ocupa muita gente com menos terra, né? E também tem um valor significativo. Eu nem vou trilhar aqui na questão de produtos específicos, né? Nós vamos ver assim, uma série de produtos que são
originalmente produzido ou característicos da agricultura familiar e que estão na mesa do brasileiro. Então, Gustavo, você sabe que com esses números que você traz, né, 77% dos estabelecimentos, né, são da agricultura familiar, isso me faz recordar umas aulas que eu tive lá atrás, na graduação, com o Dr. Roberto Rodrigues, uma disciplina de cooperativismo, onde ele dizia que a agricultura no Brasil, ela não é um meio de vida, ela é um modo de vida, né? Então, quando você tem uma parcela tão grande da sociedade brasileira, né, que vivem nesta cultura, nesse modo, esse jeito de ser que você caracterizou muito bem, isso passa a ser uma característica do setor, né? Uma característica que, do ponto de vista cultural, essa massa de pessoas, esse público, né? Essa grande quantidade de população, com essas características, elas acabam ditando um pouco o modo, né? O modo de encarar a agricultura, que não é simplesmente um meio, né? Mas é um modo de vida. Né? Além de ser meio, ela é modo, né? Ela transcende, né? Eu acho que isso fica muito latente, né? E a gente começa a perceber que quando a preocupação, a discussão está em startup e agricultura familiar, a gente está falando de um contingente enorme de famílias, de processos produtivos, de modelos, né, de produção nas mais diferentes regiões brasileiras. Você acha que procede essa percepção? Sim, eu acho que toca numa questão central, né? Nós temos que considerar duas questões assim que eu acho que são importantes na agricultura para entender a agricultura familiar hoje no contexto brasileiro. A primeira delas é que ela realmente tem um papel significativo em termos quantitativos, né, em termos numéricos. A segunda questão é uma mudança estrutural. Hoje nós temos grande parte dessas propriedades, estabelecimentos familiares, formado por núcleos familiares menores. Se antigamente nós tínhamos uma família composta aí por 4, 5 pessoas, e a base da agricultura familiar é essa mão de obra desses integrantes, hoje nós temos família de 3 ou de 2. A gente, quando faz pesquisa de campo, observa a quantidade de estabelecimentos que não tem mais força de trabalho. Além disso, não tem mais aquela mão de obra volante. Então, eu diria assim, nós precisamos... Essa tecnologia, essa informação, tudo que vier, né, para colaborar no sentido de otimizar o uso dos escassos recursos que a agricultura familiar ainda tem, são fundamentais. E a segunda questão que eu acho que também é importante lembrar é que há uma mudança de perfil de consumidor. E aí eu vou falar do mundo global, que quer alimentos com algumas características diferenciadas e que historicamente fazem parte do modo de vida da agricultura familiar. Eu diria, sim, que a agricultura familiar tem a faca e o queijo na mão, mas tem debilidades. E uma delas é a questão do próprio conhecimento, né, e o acesso a esse tipo de dessas e uma série de tecnologias que muitas vezes foge ao conhecimento, ao modo de vida que as pessoas historicamente tiveram. Então, eu diria assim que precisamos sim, mas temos também raízes estruturais da identidade, do modo de vida como a agricultura familiar sempre existiu para conseguir acessar essas novas ferramentas, né, e possibilidades que surgem e que nos deparam assim, que realmente nos colocam numa encruzilhada, e nós temos visto aqui dentro da universidade, na parceria com a GTEC, né, o desafio que nós temos para criar, né, possibilidades, formas, né, e para incluir essas pessoas, incluir a agricultura familiar. Tá? Então, eu acho que esse é um cenário extremamente necessário de ser discutido e ser colocado, inclusive, como desafio, tanto para a geração de conhecimento, dentro da universidade, instituto de pesquisa, dentre outros, mas também para as políticas públicas, seja de educação, ou de digitalização do campo, outras questões que precisam ser enfrentadas
nesse cenário atual, se quisermos dar resposta para esse público que representa esse percentual bastante significativo que falamos. Você sabe, Gustavo, quando você joga essa questão da inclusão, né? Você vê que felicidade, né? A gente chamou a Cleusa aqui exatamente para tratar desse aspecto central que tange as questões de inclusão, né? E aí, nesse sentido, Cleusa, eu queria, antes da gente abordar estes aspectos da inclusão, que você comentasse um pouquinho o que é, né? E qual que é o propósito do Morro do Silício. Então, você já apresenta, então, esse grande desafio que você empreende, né? E que dá uma visibilidade muito grande. Eu acho que as experiências que você consegue e tira desse modelo, dessa visão de negócio, ela pode ser aplicada a outras soluções. Então, conta para a gente um pouquinho aí do Morro do Silício. Bom dia, mais uma vez. Eu vou contar como que o Morro do Silício nasceu para a gente poder entender. Um pouco do Morro do Silício surgiu também um pouco para decifrar o startupês, que é essa linguagem que o Silon trouxe ali no início, que é uma das dificuldades, né, de quem está nas comunidades de periferia, para quem não tem essa familiarização com esse ambiente de tecnologia, de entender como é que se dá essas atividades. Então, o Morro do Silício, ele iniciou, sem ser Morro do Silício, no início de 2019, com o início da organização de um evento, que é um evento mundial, que é chamado Startup Weekend, e aí tem diversos recortes, né? Tem Startup Weekend Mulher, tem Startup Weekend Indústria, e o Social Impact, que é buscar soluções de impacto social, né? Na área de tecnologia, ele não havia tido nenhum em Santa Catarina. Em Santa Catarina, nós já tínhamos tido, acho que em torno de 20, quase 30 startups ao longo desse período, né? E não havíamos tido nenhum com esse recorte. No início, até para a gente poder atrair o nosso público-alvo, ele foi chamado de Startup Weekend Comunidades, porque a gente tinha essa questão de querer trazer as pessoas das comunidades para participar, sejam profissionais da área de tecnologia, empreendedores, né, de comunidades, empreendedores das regiões aqui periféricas da Grande Florianópolis, e por isso que, num primeiro momento, o Startup Weekend sempre foi tratado como comunidade. Aí, por conta de toda a questão de um padrão já, né, do modo que era vendido o Startup Weekend, passou a ser Social Impact. Nesse período de organização, a gente realizou diversas atividades com essas temáticas. A gente realizou um evento que a gente chamou de bootcamp, que na verdade é um grande encontro, aí a gente fazendo essa questão de familiarizar esse nosso público, né, para os encontros, para as atividades. E aí a gente foi dentro de uma empresa de tecnologia. Eu moro aqui num bairro de periferia de Florianópolis, né, Vila Aparecida, e que a gente tem próximo empresas tecnológicas, né? Só que muitos moradores aqui não conhecem, nunca entraram no ambiente do espaço de tecnologia. Então, a nossa intenção com essas atividades era levar o público, né, os profissionais e empreendedores para dentro desses ambientes de tecnologia, conhecer as empresas, conhecer como é que se funciona, como é que lida, como é que é o dia a dia, né, dessas empresas tecnológicas. Então, a gente realizou eventos dentro de uma empresa de tecnologia, que eu falei, acredito que na outra live, do depoimento que a gente teve de um menino, de um adolescente não, ele tem uma empresa que ele está buscando nessa questão de tecnologia, né, ele tem um estúdio de música que ele promove, que ele produz artistas das comunidades, né, então ele soluciona uma dor com impacto social, porque ele está trazendo para os outros artistas da região do entorno que não tem essa possibilidade de produzir o seu material artístico. Ele entrou nessa empresa e disse:
nossa, foi assim, com esse entusiasmo, nossa, eu não sabia que tinha uma empresa dessa aqui, eu passo todo dia aqui na frente e não sabia que aqui dentro era assim. Porque a empresa de tecnologia, ela tem um atrativo, né? Ela tem todo um ambiente de criatividade, que estimula, né, os seus profissionais. Então, ele ficou bem maravilhado, e isso para a gente foi o nosso primeiro impacto de dizer, não, existe aí uma lacuna, existe aí Quer perguntar alguma coisa? O gozado é que a gente sempre pensa na tecnologia como um processo que democratiza, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que existe um hiato dessa democratização, né? Ela democratiza para quem tem o acesso, né? Isso. E é bem essa percepção, o Morro do Silício nasce dessa percepção, né? E aí a gente fez o grande evento em julho, dentro de uma empresa, Resultados Digitais, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? E aí aqui a gente tem um parque tecnológico em Florianópolis muito grande, que por isso, até o do nome, né? Nosso parque tecnológico, nós somos a segunda capital com maior número de startups. Então, e nós temos um entorno que não acessa esse espaço. Então, nós somos conhecidos como a Ilha do Silício, mas cercado a esse parque tecnológico, nós temos diversos morros, diversas comunidades que nunca entraram, nunca tiveram acesso a esses espaços. Então, Morro do Silício. Por isso surgiu o Morro do Silício, que quer fazer esse contraponto com a Ilha do Silício, que é trazer essas pessoas e esses profissionais, né, para esse ambiente de tecnologia. A gente usava muito a questão de furar a bolha, hackear o sistema, de realmente trazer também a questão da diversidade para dentro desses ambientes, né? Porque ele é um ambiente muito homogêneo, né? É muito padronizado. E aí a gente quis fazer essa atividade. Então, em julho, a gente fez isso, a Resultados Digitais foi super parceira nessa atividade. Nós ficamos 3 dias dentro da empresa Resultados Digitais, o final de semana, sexta, sábado e domingo. Ficamos quase 12 horas lá nesse ambiente, fazendo uma vivência de startup. Que, para esse público, a gente teve um processo de realmente fazer, que é explicar o que é uma startup, como é que se dá o processo das startups, que é a questão de ter a ideia, né, de pensar na ideia, que é tentar resolver uma dor, né? Uhum. Aplicar essa ideia, ver se essa ideia, se essa dor, essa resolução de dor, ela é viável, fazer o MVP, né? Que para mim também são palavras que vieram à tona nesse evento, né? Fazer o seu MVP não deu, pivotar, que é mudar, que os empreendedores de periferia fazem isso no seu dia a dia, né? Uhum. Eles muitas vezes eles empreendem por necessidade, eles fazem lá, pensam numa ideia, numa solução, eles aplicam aquilo ali, não dá certo, eles têm que mudar. Então, a gente meio que quis familiarizar esse ambiente tecnológico para esses empreendedores. E outros depoimentos que a gente teve nessa atividade foi, eu nunca, de pessoas que participam de diversos eventos, né, já nessa temática de startup, nesse Startup Weekend mesmo, que eles nunca viram tanta diversidade, pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas de comunidade mesmo, dentro desse ambiente, dentro de uma atividade de tecnologia. Então, a gente tem depoimentos que até a gente coloca lá no nosso Instagram, no Morro do Silício, que fala sobre isso, sobre trazer, permitir isso. Então, o Morro do Silício, ele vem para conectar realmente, né, vem com essa intenção, com esse propósito, né, de conectar esses profissionais, esses empreendedores de comunidades, com esse ambiente de tecnologia aqui tão forte e que demanda uma mão de obra muito grande e que tem essa lacuna de mão de obra. Então, a gente tem 2 polos aí que a gente consegue, que quer fazer essa conexão. Então, o Morro do Silício, ele vem para isso, para fazer essa conexão. E aí, dentro desse evento, a gente conseguiu perceber que a gente tem empreendedores, que nas periferias o empreendedorismo ele é nato, né? Seja pela necessidade, seja por questões que tem uma criatividade muito grande, né?
Então, qualificar esses empreendedores, fazer com que eles sejam escaláveis, fazer com que eles tenham essa cultura de startup, essa cultura de tecnologia para os seus negócios, e aí que o Morro do Silício tem esse desafio. E eu, enquanto cofundadora, com mais 3 pessoas, cada um na sua área, na sua expertise, a gente se juntou para criar o Morro do Silício. Cleusa, eu vou pegar essas colocações que você fez, e aí eu vou jogar lá para o Silon, e vou dizer o seguinte, quer dizer, a gente viu na apresentação e na fala que a Cleusa trouxe, uma grande dinâmica, né? Algo que chega a ser até cultural e de necessidade das pessoas nessas comunidades, e que estão enxergando nesse modelo de startup uma possibilidade, um modo de negócio interessante, né? E a pergunta seria exatamente essa. O que é que faz com que esse modelo da startup seja tão atraente? Quer dizer, ela é atraente em diversos públicos, em diversos cenários. A gente ouve falar dessa atratividade, né? Como é que você poderia explicar isso para nós? Bela pergunta, Guilherme. Assim, eu sou engenheiro agrônomo de formação e sou descendente da agricultura familiar. Meus avós eram produtores familiares, né? E, por vezes, quando eu volto ao meu interior, saiu daqui, hoje trabalha com tecnologia. Mas a agricultura familiar e as startups têm muito em comum, né? Um deles é lidar com recursos escassos e ter muito poucos recursos para investimento, né? A gente vê aqui startups nossas, quando elas surgiram, elas começavam com os sócios usando computador emprestado. A mesa era uma porta em cima de cavalete, e a agricultura familiar faz muito isso, né? Claro, hoje eles conseguiram escalar, tem computadores novíssimos, estão no Brasil inteiro, mas eles levam por toda a vida essa habilidade de lidar com recursos escassos e fazer muito com poucos recursos, né? E gerar grandes resultados com poucos recursos, né? O Gustavo falou na fala inicial dele que a agricultura familiar hoje está aderente ao que há de mais moderno quanto a desejo do consumidor, que é consumir produtos saudáveis, alimentos que sejam produzidos de uma forma não agressiva ao meio ambiente. E a gente pode dizer que hoje a sociedade não quer só preservar o meio ambiente, ela quer uma agricultura, uma pecuária, enfim, uma criação animal, uma produção de proteína que seja regenerativa, ou seja, que ajude na recuperação de áreas degradadas. E a agricultura familiar, como o Gustavo falou, sempre teve em seu conceito isso, né, em seu bojo isso. Olha, nós não devemos só produzir, nós devemos produzir preservando o ambiente e, de preferência, recuperando. E a gente vê as startups nascendo hoje com essa consciência, porque o startupeiro, né, como a Cleusa falou ali da linguagem, ele quer ser ativo na sociedade e uma sociedade mais justa do ponto de vista social, mas também extremamente responsável do ponto de vista ambiental. Tanto que nós vemos hoje como uma grande tendência da agricultura é a produção de bioinsumos, né? Tem inclusive a política nacional de bioinsumos, e a agricultura familiar já vem praticando a agricultura orgânica e outras formas de certificação há bastante tempo. E hoje, com as startups chegando na agricultura biológica, agricultura orgânica, e trazendo o digital para isso, a gente vê a possibilidade disso escalar. E o que antes era muito difícil começa a se tornar mais forte,
Porque quando eu era guri, quando a gente falava em agricultura orgânica, não, isso é do passado, é lá do tempo dos nossos bisavós. E hoje a gente sabe que a agricultura orgânica, a agricultura que usa bioinsumos, ela não é do passado, ela é o futuro, e na pirâmide do conhecimento, ela exige a fronteira do conhecimento, ela exige o conhecimento mais sofisticado, mais requintado, né, para a gente praticar essa agricultura regenerativa. E unidades menores é muito mais fácil, né? E essa agricultura precisa e está chegando na agricultura familiar, tanto que hoje a gente vê empresas que fazem monitoramento de insetos ou que fazem criações de inseto on-farm, chegando na agricultura familiar, né? Nós temos empresas de bioinsumos que fornecem aí para produtores acima de 500 hectares. Mas o sonho dessas empresas, e eles vão dizendo, e eles dizem, nós seremos bons quando nós chegarmos de um módulo fiscal, como falou o professor Gustavo. E aí nós vamos estar em todo o Brasil. O Silo, eu queria aproveitar, e eu achei muito interessante esse neologismo da Cleusa do startupês, né? Essa linguagem, né? Você falou do startupeiro. Eu queria só aproveitar nesta sua fala, Silvio. Você poderia falar um pouco de qual é o perfil desse startupeiro? Bom, nós até fizemos um levantamento aqui, nós fizemos 2 levantamentos por ano com os nossos incubados. Hoje nós temos 39 empresas incubadas, e semestralmente nós levantamos esse perfil, né? Também a Amprotec andou divulgando, o Insight Hub, o mapa das agritechs aí do Brasil, né? E o que a gente tem visto aqui, estão nos nossos relatórios, enfim, nos nossos dados. Ele tem basicamente entre 20 e 30 anos, ele começa a sua startup quando está ainda na graduação, né? Embora nós temos aí agritechs em que os sócios têm doutorado, né? Nós temos startupeiros aí, sócios de startups lá aos 60 anos, né? Mas que o seria perfil psicológico deles, como é que melhor, e o perfil psicológico dele, né? O mindset dele, como a gente fala aí em startupeiros, né? A mentalidade dele é querer atingir o máximo de pessoas com o menor custo possível, na maior velocidade possível e fazendo diferente. E ele tem uma mentalidade, um mindset de eu não quero só ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro é bom, mas eu tenho que ter um impacto social positivo, um impacto social muito forte, eu tenho que gerar emprego e eu tenho que trazer para dentro do circuito econômico aqueles que muitas vezes estão fora. Então, a minha startup tem que ter um perfil, tem que ter um programa educacional, a minha startup tem que ter um programa social, um programa de inclusão pelo trabalho, pela geração de emprego e renda, né? Quando a gente vê que, às vezes, escândalos aí, né, mundo afora, de sonegação fiscal, o startupeiro, não, eu quero pagar meus impostos em dia, não quero isenção fiscal, eu quero estar num ambiente pujante, e ele cobra esse ambiente do poder público, né, em que todos tenham inclusão, todos tenham acesso à educação, todos tenham acesso à saúde, né? Então, a gente vê que é um mindset bem diferente, e ele também faz cobranças do poder público, inclusive da universidade, que não é só em benefício próprio, é em benefício da sociedade. Desculpa, Guilherme, por favor. Você fez uma colocação, Silvio, que assim, que eu acho que me dá uma deixa para trazer um questionamento para o Gustavo, que é o seguinte: você falou que o mindset de atingir o máximo de pessoas, aí imediatamente eu pensei, o máximo de clientes, né? Com menor custo
e fazendo de forma diferente, na menor escala de tempo. Quer dizer, estas são questões, Gustavo, que você acha que tem aderência com os desafios da agricultura familiar, o que conversa com as intenções que o agricultor familiar, os desafios que ele tem, e talvez por isso a gente poderia dizer que o modelo de startup ele chama tanta atenção e ele pode casar bem com o que a agricultura familiar necessita, quer dizer, quais seriam os setores das tecnologias digitais que a agricultura familiar já começa a vislumbrar uma possibilidade de maior tecnificação? Como é que você percebe isso? Eu diria, assim, para começo da conversa, que a agricultura familiar passa por primeiro, uma questão, digamos, um desafio maior, que é a sua sobrevivência mesmo. Nesse cenário atual, competitivo, onde aos poucos, eu diria assim, que ela foi perdendo o seu espaço, né? Especialmente na questão da produção de alimentos, né? Hoje, se nós perceber, se nós fizer algum estudo e parar para avaliar de onde vem a comida, ela, apesar de que grande parte do alimento ainda é produzido por ela, chega um momento que tem um nó, digamos, nas cadeias, que ela centraliza e o agricultor ele entrega a renda para um setor, para um outro setor, e não é apropriado muitas vezes por ele. Nós podemos falar, por exemplo, a questão de aves, né? A questão vamos falar nós aí que somos zootecnistas, né? Puxar para a produção de aves, seja frango de corte, ovos, suínos, né? São atividades eminentemente de agricultura familiar, mas que passam por um gargalo da pressão da escala, né? E que depois centraliza em unidades, digamos, industriais, que têm um poder muito grande e que determina como que elas vão se organizar para trás, né? Então, eu vejo assim, a agricultura familiar, primeiro, tem uma questão assim, de repensar esse modelo de negócios, porque ele é um modelo de negócio excludente, que seleciona os melhores e que deixa aqueles que não têm capacidade de acompanhar, né, como um resíduo do sistema, digamos assim. Então, eu acredito que hoje esse é o principal desafio de nós criar soluções. Quando eu acho legal, né, das reflexões que o Silon traz, né, e aproveitando também do que a Cleusa tem de experiência, né, esses públicos, né, de fato, eles são significativos e parece que existe um limite aí na sua relação, né, ou pelo menos para nós fazer com que essas soluções elas tenham efetividade e cresçam. Eu vejo, né, que ainda nos falta, parece, um elemento assim, não ainda respondendo diretamente, mas trazendo talvez um outro elemento para o debate, é que ainda nos falta um elemento de ligação entre esse grande público, né, e que tem com características muito particulares, com vamos usar o termo do Silona, do startupeiro. Então, acho que esses fóruns de ligação entre esses dois setores, eles são fundamentais para nós pensar soluções futuras, né? Então, seja mediar, alguém precisa mediar um pouco dessa discussão. E a gente percebe como docente, no meu caso especial, que faço bastante extensão, a quantidade de empresas, ou de estudantes, de incubados aqui da GITEC, que nos procuram para pensar que soluções a agricultura familiar precisa. Então, vejamos, há um certo desconhecimento de um lado da realidade do outro. Bem, esse é um ponto que eu acho que é legal de trazer para o debate antes de chegar na tua questão central, né, que são os setores que eu percebo assim, como já foi levantado, né, se nós pegar esse setor, por exemplo, de produção de hortaliças, né, o mercado exigiu um certo preparo deles para responder às grandes cadeias produtivas. Então, hoje tu não entra mais num supermercado se tu não tem, por exemplo, um sistema de rastreabilidade. Então, nós vimos aí um crescimento muito significativo
neste leque, né, nesse tipo de solução para esse público. E também da própria questão da produção biológica, né? Essa é uma exigência, né, já foi levantada, e eu acho que a agricultura do futuro tem que pensar um pouco nisso, né, dessas soluções que têm maior capacidade de fazer essa regeneração do meio, né? Mas eu vejo assim, o que mais cresceu é a questão existe dentro da relação aí da produção, né, com o consumo, um elo muito significativo, eu já falei na minha primeira parte, né, que é este consumidor. Eu vejo assim que o consumidor hoje ele exige novas soluções. E aí a questão da comercialização se desenvolveu muito nos últimos anos. Não tem como não falar dela. Em geral, nos mercados que eu vou chamar de mercado de proximidade, nessa da relação, ela é um pouco assim, a gente sabe quem produz. Hoje se tem algo assim que é fácil investir, replicar nessa velocidade que a gente tem que pensar uma startup, é o consumo. Quando tu fornece um alimento com o consumidor, ele vive aquilo que eu chamo, usando parafraseando um conceito de uma professora aqui da Universidade Federal de Pelotas, que o consumidor vive um clima de ansiedade pública generalizada em relação ao que consome. Ele não confia mais em nada, ou ele confia muito pouco, né, no alimento convencional como ele é dado. Então, aí se forma um espaço imenso, assim, para soluções, e é nesse meio que a gente vê. Se nós pegar esse período da pandemia, meu Deus, o que surgiu de possibilidades aí de conseguir só aqui na universidade, o que nos procuraram, hoje tem uma empresa incubada desenvolvendo um aplicativo de comercialização, se não me engano, aqui, mas uma série de possibilidades e de soluções aí pensando a comercialização em alimentos de cadeia curta, né, que é essa relação direta entre quem produz e quem consome. Mas, claro, eu acho que existe uma infinidade de possibilidades aí. Essas a gente vê que estão incorporando soluções de fato, né? Porque o consumidor exige, ele quer saber a informação. Então, se nós vemos assim, por exemplo, o QR Code, né, que é uma possibilidade que se criou de tu saber exatamente o momento. Mas só que nesse contexto surge uma infinidade de possibilidades, né, de comercializar com mais segurança, né? Com mais segurança para aquele que vai consumir. E o desafio que tem, e aí talvez já pensando no futuro, né, é pensar mais a logística. Eu acho que ainda tem um bom espaço para pensar logística e distribuição para chegar no consumo de uma forma mais ampliada, né? Conectando com quem realmente precisa. O que eu vejo, assim, já me alongando nas respostas, né, é que ainda existe um vácuo entre um grande número de pessoas que não conseguem acessar, né, e que estão esquecidas, que elas são mais difíceis de trabalhar, que estudaram menos, talvez, né, mas que existe um vácuo muito grande em relação a essas pessoas que nós precisamos provocar. E talvez, se esse ambiente, digamos, do startupeiro é dentro da universidade, nós vamos ter que refletir como promover dentro dos estudantes esse pensar no quem não é pensado, né? Pensar no esquecido, pensar no anônimo. Porque esse talvez seja, talvez não, com certeza é o maior desafio para nós pensar a continuidade da agricultura familiar. Então, quando a gente começa a olhar assim, se nós entrar hoje, por exemplo, tu vê esse crescimento, né, dentro de um tema que eu tenho trabalhado, que é ovos coloniais, né, por exemplo, né? Quer dizer, a gente vê assim, ovos caipira, as produções de pequena escala. Só tu pensar esse negócio, tu vai ver assim, quanta automação você poderia pensar em soluções de pequena propriedade, em facilitar as operações de trabalho, né? Eu acho que esse é me parece sim que é um horizonte que temos que perseguir. Gustavo, você colocou uma frase aí que você falou, alguém precisa mediar esta solução. E você se referia ao grande público e à agricultura familiar, a essa interação, né? E aí falando de que existe um grande vácuo do número de pessoas. Então, eu queria aproveitar essa deixa, né, e perguntar para a Cleusa o seguinte,
você percebe, você acha que existe uma correspondência, né, entre o público, entre o seu trabalho no Morro do Silício com a agricultura familiar, em termos dos perfis, quer dizer, as necessidades? O Gustavo estava trazendo alguns elementos que faltam, né, falando desse vácuo, um grande número de pessoas que não estão incluídas ainda nesse modelo tecnológico. O que você poderia dizer para a gente com relação a isso? E eu acho que o Morro do Silício, ele responde um pouco, ele seria esta entidade que faz a mediação, né? Então, a gente vai... Isso vai acontecendo, né? Então, o Morro do Silício, ele surge exatamente nesse propósito, né? Como eu falei que a gente é a segunda capital com maior número de startups, e a gente tem aqui uma demanda de mão de obra nessa área de tecnologia, de desenvolvimento, né? De toda essa cadeia profissional, e a gente tem jovens de comunidade de periferia que já nascem nesse ambiente tecnológico, né? Porém, eles não têm essa qualificação ou esse direcionamento para estar nesses ambientes de tecnologia. Aí eu vou trazendo aqui essa questão de que hoje a questão da mentalidade do mercado, de gerar impacto social, de trabalhar essa questão de inclusão. As empresas na área de tecnologia, elas estão muito com esse pensamento de gerar essa inclusão. Porém, a gente tem aí esses pontos que nos dificultam, que é uma característica tanto das comunidades de periferia como a agricultura familiar, que é a questão do acesso, a essas tecnologias, e aí a gente fala em especial a questão da internet, a questão de como é que a gente pode permitir que essas comunidades de periferia tenham acesso, porque para a gente pensar em tecnologia, a gente tem que pensar que as pessoas precisam acessar esses espaços, esses ambientes, e aí precisa-se de uma internet. Agora, nesse período de pandemia, ficou muito claro, o Morro do Silício, a gente precisou fazer muitas atividades online, muitas lives, e as comunidades, elas não são atendidas pelas grandes empresas de rede de telefonia e de internet. A gente tem uma dificuldade de acesso numa internet de qualidade muito grande. E, numa conversa que eu tive com um proprietário de uma empresa que fornece essas tecnologias de internet de rádio, internet de fibra, ele me falou que aqui, né, na Grande Florianópolis, a gente tem muitas propriedades de agricultores rurais, e que ele foi chamado numa dessas regiões que eles não tinham acesso a nenhum tipo de internet, nenhum tipo, e que era um investimento alto para os agricultores. Porém, aliás, para as empresas, mas os agricultores em si, eles tinham poder aquisitivo para isso, mas não existia o interesse das empresas para se fazer esse trabalho. Então, ele fez um trabalho conjunto, aí poder público, que isso também eu acredito que é uma questão de políticas públicas também, poder público daquela cidade, a empresa e os agricultores, eles fizeram uma espécie de convênio e conseguiram implantar, colocar cabeamento e levar a internet. Eram poucas famílias, se eu não me engano, 13, 15 famílias, que para as empresas, as grandes empresas de telefonia, não parece interessante, porém, para os agricultores, aquilo ali faria uma grande diferença para o trabalho, a comercialização, né, nesse contexto. Então, eles fizeram isso, e hoje eles têm internet de qualidade dentro da propriedade, né? E aí, isso também, com essa dificuldade, eles acabam perdendo esses espaços, a questão da competitividade, porque hoje, realmente, a questão da comercialização se dá muito, principalmente de regiões mais distantes, pela questão da utilização de meios tecnológicos, de aplicativos. Aí eu estou falando já de um evento que a gente teve um grupo que trouxe a comercialização, criou um aplicativo, né? A ideia era conectar os agricultores com os consumidores finais, né? Com as famílias que querem
produtos orgânicos de qualidade. Aí a questão do que falou ali da confiança. Eu estou comprando direto do produtor, né? E fazendo essa conexão. Eles criaram um aplicativo que fazia essa conexão dos produtores, familiar, produtores orgânicos, com os consumidores finais. E quando se faz isso, também tem uma questão aí que foi falado muito da questão da logística, né? Porque quando tu fala da tecnologia, tu tem ainda porque ele fez ali a conexão, mas como é que esse produto vai chegar até o consumidor final? E aí a gente falando de agricultura, tem a questão da periodicidade, né? Que tem um tempo, não tem esse prazo para comercialização. É um desafio que é para a gente aqui do Morro do Silício, é fazer com que os adolescentes percebam que é possível ter uma mudança, ter um acesso a esse mercado, porque eles não têm muitos exemplos, porque isso não é uma questão natural. Aqui sempre foi a questão de eu vou ter a minha lojinha pequenininha e o meu espaço aqui, do jeito que está aqui, está bom, ou eu vou trabalhar como meu pai e minha mãe trabalharam. Então, o Morro do Silício, quando ele promove um evento como o Startup Weekend, que a gente vai lá, pega esses jovens, né, esses profissionais, pega esse empreendedor e leva para dentro do ambiente de tecnologia, faz toda essa desmistificação desse ambiente, mostrando que é possível, né, trabalhando com exemplo, a gente consegue fazer, ter um atrativo maior. Desses encontros, a gente conseguiu 3, 4 que foram empreender realmente na área de startups. Então, eu acredito que um dos grandes desafios é despertar esse interesse, e aí a Lacuna do Morro do Silício é fazer isso, a gente promover encontros, atividades, tanto com a cadeia lá, com a ponta, que precisa se profissionalizar, precisa entender que esse é o caminho para que ele possa continuar tendo acesso ao mercado de trabalho, ter acesso às oportunidades, vislumbrar uma perspectiva diferente, quanto às empresas que têm essa abertura, essa necessidade de mão de obra. Então, a gente precisa promover atividades que a gente faça um encontro dessas duas pontas, né? Essas duas dores, juntar essas duas dores no mesmo ambiente, para que a gente possa fazer essa troca mesmo, essa conexão. E aí, quando a gente fala, tem também o Startup Weekend de Agricultura, se eu não me engano, a gente teve aqui em Santa Catarina, nas regiões mais pro oeste, a gente teve atividades de Startup Weekend, eu não sei se isso se esse tipo de evento aí na época que podia, se acontecia muito aí no Rio Grande do Sul. Vocês tiveram eventos nesse sentido, Startup Weekend, que aí fazia com esse recorte da questão da agricultura familiar, da questão da agricultura, porque aí vem dores semelhantes, vem ideias e vem pessoas que podem, né? Porque a diversidade traz isso, né? Problema é um problema com soluções diversas. Então, quando se junta nesse espaço, né, nesse mesmo espaço. Cleusa, eu queria colocar uma percepção, me ocorreu isso agora, e na verdade ficaria, aqui é uma provocação para os três aqui, tá? Que é o seguinte, a gente, neste ponto, a gente falou da dificuldade do acesso à tecnologia, da familiaridade, ou da menor familiaridade com tecnologia, falando dos públicos do Morro do Silício, né, ou de locais urbanos que são menos olhados por essa infraestrutura que é necessária, mas existe uma questão que me ocorreu aqui que pode ser um ponto de diferença. Quando a gente fala de comunidades urbanas, a gente tem uma grande população e uma empresa que se propõe a distribuir um sinal de internet ali, ela consegue dar escalabilidade no serviço. Quando você pensa no ambiente rural, e dependendo da região do Brasil, a zona rural ela é menos povoada. Então, quando você leva uma fibra ótica do centro da cidade, mesmo de uma cidade pequena, e chega na zona rural, você consegue menos ramais ou menos clientes por área, né? Então, isso acaba sendo um fator desmotivador para as empresas que distribuem o sinal, né? Eu estou falando isso porque hoje essa nossa live está sendo transmitida, eu estou na zona rural,
né? E para a gente conseguir fazer isso, nós tivemos que instalar uma antena aqui e fazer uma negociação com a empresa, onde a energia elétrica eu forneço, o espaço e a torre eu forneço, e ele tem a autonomia para distribuir para aquele número de pessoas que, porventura, essa torre consiga atender. Então, teve um lado de negociação e parceria de custos para tornar o negócio atrativo para eu poder ter o sinal aqui. E muitas vezes a gente não percebe essa iniciativa por parte das comunidades, né? E aí eu não sei se o Silon já viu isso em outras regiões, né? Mas eu acho que a alternativa da acessibilidade à internet, ela passa no ambiente rural, na agricultura familiar, por uma ação mais coordenada e por um modelo de negócio um pouco diferente do modelo de negócio que se faz dentro do centro urbano. E aí é que eu acho que a mentalidade empreendedora, inovadora, de pensar o negócio de vender o acesso à internet, ele precisa quebrar alguns paradigmas. Como é que você vê isso, Silon? E tecnologicamente, eu acho que ainda a solução não está posta, né? Cada região do Brasil e cada caso, uma solução diferente, uma solução tecnológica diferente e uma solução em termos de modelo de negócio e de arranjo da comunidade, porque nós podemos ter vários casos diferentes, ou temos várias realidades diferentes ao longo do Brasil, né? Se dentro do Rio Grande do Sul, né, nós já temos realidades muito diferentes. Pegando exemplos que o professor Gustavo colocou lá no início, né? Na Serra Gaúcha, né, e eu, quando fiz doutorado, trabalhei com produtores de pêssego lá. Nós temos uma realidade que a grande maioria tem uma colônia. São 24 hectares uma colônia ali em Caxias, né? Muitos colônia, 12 hectares. Então, em 1.200 hectares, nós podemos ter muitos produtores. E na campanha do Rio Grande do Sul, às vezes, em 1.200 hectares, nós temos um produtor. E agora, imagina, tu é um produtor familiar cercado por grandes propriedades. Qual o interesse em uma empresa vir oferecer serviço naquela região? Mínimo, baixíssimo. Nós podemos ter uma ilha de exclusão social ou de exclusão digital, né? Já que hoje, nos dias de hoje, sem inclusão digital, tu não vai fazer inclusão social, né? Fora ter que deslocar as pessoas, os jovens, para ter acesso à escola, à saúde. Né? Você acha que a tecnologia 5G ela teria um impacto positivo cobrindo essas ilhas? Pelo que eu sei, acho que a 5G ela tem ainda um alcance menor, embora mais barata de se fazer ilhas, né? Vai ter que se buscar outras tecnologias como a LoRaWAN, né? Internet, enfim, cada região vai ter a solução, em algumas talvez seja levar por fibra até pontos centrais e distribuir por antenas, né? Então, cada região vai ter que construir a sua solução, vai ter que ter um arranjo entre instituições como as universidades, instituições sociais, como, por exemplo, o Morro do Silício, poder público. Nós vamos ter que ter, nesses locais, as 4 pás da hélice da inovação que a gente fala, que é o ator conhecimento, né, universidades, centros de pesquisa, modelando qual a melhor solução para cada região, o ator Estado, o ator governo, vai ter poder público, vai ter que estar presente, o ator empresa, o ator empresarial vai ter que estar ali, e tanto quando a gente pensar o ator empresarial, nós não podemos excluir a grande empresa que vai atuar com a 5G, mas a pequena empresa daquela comunidade, daquele local que vai ser o fornecedor local da tecnologia, e o ator, né, embora quando a gente vá descrever sobre, a gente diz que não tem nenhum ator mais importante, que todos estão em condições de igualdade, tem que ser com esse viés, que é a sociedade
em si que tem que estar presente, mas se nós fôssemos ter que escolher o mais importante, esse seria o mais importante para buscar isso, né? Porque, né, falando em tecnologia e levar a internet ao meio rural, que hoje talvez seja um dos grandes causadores ainda do êxodo rural, principalmente da agricultura familiar, porque o filho do pequeno agricultor quer o acesso à internet, precisa, e hoje é necessário, muitas vezes, para se viabilizar economicamente a propriedade rural, ela ter acesso à internet. Por exemplo, eu compro queijo de uma pequena agroindústria que fica a alguns quilômetros do milhar. Eu compro por WhatsApp. Se ela não tivesse internet lá, talvez ficasse muito mais difícil para ela fazer, né? Ela me manda o Pix para fazer o depósito por WhatsApp, né? E um outro componente para se diminuir o êxodo rural é empreendedorismo para o aluno da escola rural, né? Porque no meu tempo, quando eu estava na escola, era uma obrigatoriedade tu sair do meio rural e estudar na cidade. Nunca mais voltou ninguém, né? Então, nós precisamos da escola rural e que ele veja na propriedade que ele pode ter a sua subsistência tendo uma atividade econômica ligada àquela propriedade, ter os conceitos de agregação de valor, de produção, de escala, acesso às tecnologias, ou saber como acessar a tecnologia. Junto com esse componente de ter a internet, que é extremamente importante, eu diria uma condição sine qua non para a população da agricultura familiar ficar no campo. Além disso, tem que vir esse componente educação, né, que ali o Morro do Silício também leva nas comunidades de Florianópolis, é tu tirar, tu ver, tu ter essa visão que tu pode ter a sua subsistência econômica, não só social, a tua subsistência econômica naquela comunidade, sem precisar ir embora. E por incrível que pareça, hoje alguns na minha região estão voltando para exercer atividade econômica, já de cabelos brancos como eu. Olha só. Então, o que eu queria aproveitar nesse momento, a gente está com 1h15 de live, então, assim, eu acho que os pontos favoráveis, né, de pensar startup para a agricultura familiar, a gente contemplou, né? O Gustavo contemplou bem as questões das demandas que a agricultura familiar sinaliza e possibilidades de empreendedores virem a pensar modelos de startup para a solução de algumas dores que foram apontadas na agricultura familiar. E, por fim, eu gostaria de jogar uma questão aqui para que todos fizessem uma breve reflexão, que seria a seguinte, que seria a questão sobre qual seria o próximo passo, ou o que a gente poderia dizer que é necessário para mudar esta realidade apresentada. Só para dar um exemplo disso que eu estou comentando, é o seguinte, a gente pensa hoje na mediação tecnológica na educação, na forma como os alunos têm o acesso, e a grande maioria tem acesso por internet 3G. Então, as modalidades de veiculação de conteúdo para os alunos, eles têm que ser suportados por essa tecnologia, né? Então, as soluções, esta live mesmo, né? Agora começa uma garoa aqui, uma chuva, eu já fico pensando, será que a energia vai cair? Será que a internet vai oscilar? Quer dizer, a gente começa, você tem que articular isso, né? Então, como é que vocês fariam um fechamento em termos dos desafios que a gente comentou e qual seria o passo, né? As realidades, diante das realidades apresentadas, qual que é o próximo passo para mudar? Deu para perceber que é um problema multidimensional e que vai envolver a interação de muitos atores, né? Então, eu pediria que a Cleusi começasse fazendo um comentário nesse aspecto, depois o Gustavo e o Silon fecha para a gente. Pode ser? Pode ser, sim. Um dos desafios para a mulher, aí eu já vou entrar no outro, é a gente dar conta
de atender, principalmente nesse home office, é criança, é filhos, é casa, cachorro, gato, mas a gente está administrando aqui, está indo o negócio. Mas essa questão da mentalidade, né, eu acho que é fazer esse trabalho realmente de mudar a mentalidade. Eu acredito que os agricultores rurais, familiares, são, claro, com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, mas a questão do dia a dia é o fazer, né? E muitas vezes, quando está no fazer, não tem esse tempo de perceber, de ter essa percepção de que é possível outros caminhos para a realização daquele mesmo trabalho, para a realização da atividade em que ele está. Além disso, também, a questão da dificuldade desse acesso. Como eu falei, o Morro do Silício, a gente fez uma provocação nessa questão de, aí, com a realidade aqui das comunidades de periferia, né, de como é que a gente consegue trabalhar esse acesso à tecnologia. E aí, justamente com a empresa, a gente está buscando que é uma empresa que fornece internet via rádio. Vocês estão entendendo como é que é o meu dia a dia, né? Uma internet que fornece via rádio, eles têm a possibilidade de fornecer a internet de fibra ótica, que é uma internet com mais qualidade. Então, a gente está fazendo essa parceria, essa conversa, fazendo essa negociação, para que a gente pegue agora, nesse primeiro momento, uma comunidade piloto e faça esse trabalho de distribuição dessa internet de fibra, e aí isso possa ser reverberado para outras comunidades. A gente tem a questão da falta de interesse também dessas grandes empresas, e aí é aquilo que eu já tinha dito antes, da gente fazer essa conversa, trazer para o mesmo espaço as grandes empresas e aí, aqui, com essa facilidade, trazer os atores que são os profissionais e os empreendedores para participar de uma mesma roda de conversa. E aí o Morro do Silício tem por premissa realizar workshops, realizar cursos, até promovido por essas empresas que têm essas necessidades. Eles têm lá necessidade de desenvolvedores. Então, vamos fazer esse trabalho. O Morro do Silício se propõe a levar essa qualificação nessa área de desenvolvimento para dentro de uma comunidade, para que de lá a gente possa tirar profissionais, para que ele possa suprir essa cadeia, essa necessidade dessas empresas, né? E aí também a questão do exemplo, né? Trazer cases de sucesso, empreendedores e profissionais que já estão atuando nesse mercado e que foram a partir de uma iniciativa de participar de uma atividade dessa, para gerar despertar esse interesse, né, nesses empreendedores e nesses profissionais. A gente teve um exemplo de uma moça que participou de uma atividade com a gente e que ela entendeu que empreender dentro da comunidade dela é o que traria esse retorno para ela, seja financeiro, seja essa questão, essa autonomia, né? Porque ela podia trabalhar, ela trabalha perto de casa e com o trabalho dela, agora no início do período da pandemia, ela conseguiu também empregar outras mulheres da própria comunidade. Então, gerou-se um ciclo ali de geração de renda, né? Porque ela tinha uma necessidade e ela conseguiu, ali nesse mesmo espaço, dentro do ambiente em que ela está, gerar essa renda, né? E a questão também de que esse retorno, né? A economia criativa e aí a agricultura familiar, os orgânicos. As pessoas querem hoje ter esse diferencial. Então, hoje eu acredito que, por mais que ainda esteja a passo de formigas, né? Mas essa questão de buscar o orgânico, buscar aquela produção mais manual, buscar aquele produto mais próximo, né? Tem toda essa cadeia de se trabalhar, vamos fortalecer o que está próximo, conectar o que está próximo, para que a gente possa, então, sair desse ambiente que a gente está para fora. Eu acredito que é um desafio muito grande, e o Morro do Silício está buscando ainda, está também querendo entender como é que a gente vai, ainda mais nesse período pós-pandemia, que a gente acredita que vai ser logo, como é que a gente vai se colocar nesse papel
né? Porque aí a gente terá outros desafios, né? Que é a questão da reativação da economia, a questão do aquecimento do mercado de trabalho. Então, tudo isso é mais um desafio, né? Como é que a gente vai se estruturar nesse novo cenário, né? Então, são desafios aí que estão gerando alguns cabelos brancos, mas a gente está... E eu acho que essas rodas de conversa, e de novo, diálogo, né? Essa troca, conexão, já que a gente está nessa questão de tecnologia, conectar, trabalhar em rede, eu acho que esse vai ser o grande diferencial para que a gente possa, sim, vislumbrar aí um acesso maior tanto para as comunidades de periferia quanto para as regiões de agricultura familiar e outras regiões aí que necessitem dessa integração. Obrigado, Cleusa. Não sei se com toda essa conturbação, esses barulhos, deu para... Deu, tranquilo. Gustavo, como é que você finalizaria essa... Eu vou na mesma linha, reforço que as questões que a Cleusa levanta, né? Eu acho que tem me parece assim que, de um lado, nós temos a agricultura familiar com suas características, suas dificuldades, seus isolamentos, suas especificidades, né? De tamanho de área, de tamanho do núcleo familiar, né? E tantas outras, que são características assim, eu não vou dizer acomodadas, mas difícil de atuar para mudar elas. Se nós vemos, por exemplo, toda a mudança que teve de crédito rural nos últimos anos, né, e começando pela inovação do Pronaf em 96, né, e com uma série de políticas públicas, a questão, por exemplo, nós temos ondas aí de políticas de infraestrutura, depois, a partir da alimentação escolar em 2009, as políticas mais voltadas para mercados, tentando essa inclusão das pessoas. Mesmo assim, nós deixamos um universo muito fora, muitas pessoas fora disso. O mesmo quando elas fazem um investimento, por exemplo, elas fazem um investimento em alguma coisa que, digamos, a grosso modo, é certo que vai dar errado, né? Porque a gente enxerga que é tipo criar o pequenininho e largar na boca do leão, né? Então, me parece assim, essa dimensão da educação, do conhecimento, para mim, é por aí a questão. Né? Nós precisamos... não pode parar a extensão rural, não pode, né? Por mais que a gente saiba assim, que diversos estados brasileiros, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente vive uma espécie assim de caminho para a extinção da nossa extensão rural, né? Vem aos últimos anos com dificuldade, mas era quem tinha de referência para trabalhar com os agricultores. Então nós precisamos reforçar por meio desses canais que chegam essas informações que promovem as atividades, aquilo que eles fazem, né, pela extensão rural. Eu acho também, assim, nós, do lado da dimensão do conhecimento dos estudantes, das empresas, nós temos que olhar melhor também para esse público. E por isso que eu acho que é nessa dimensão aí, eu acho que essa ideia dos ambientes de mediação, né, talvez seja interessante, assim, para nós fazer ideias, soluções que tenham capacidade de chegar a mais pessoas, né? Porque às vezes a gente observa, assim, estando dentro de uma universidade, a quantidade de ideias que vem, que não, sabe, parece que agora se criou o modismo do aplicativo para comercialização. Não é só isso que precisa. Essa é uma dimensão. Mas vamos pensar no dia a dia das pessoas que levantam, que fazem operações repetitivas ao longo do dia. A inovação, quer dizer, se nós visita uma Olambra, por exemplo, na produção de flores em São Paulo, vamos ver o universo de possibilidades, assim, de soluções para produções de larga escala, elas estão aí. O que nos falta, talvez, apropriar isso para escalas menores, né? Então, acho que para diminuir, por exemplo, a penosidade do trabalho, por essa coisa da repetição, né, da dificuldade. Então, eu acho que... E aí vai entrar nesse universo, por exemplo, dos aplicativos, a gente vê que evoluem soluções de identificação, por exemplo, de pragas e doenças, mas talvez de um contato melhor com a assistência, né, desse ambiente de comunicação, de facilitar
a comunicação depois que produz um produto para as pessoas terem conhecimento, chegar a mais pessoas, as redes sociais não são suficientes. Então eu vejo assim, sabe, eu acho que esses ambientes de colocar as pessoas em contato, de conversar mais, de levantar onde é que estão os problemas de fato da agricultura familiar, nós entender isso. Né? Eu brinco aqui com o Silon, né? Nós estamos ali com um projeto, esse de ovos coloniais que eu falei, nós ainda não temos um ovoscópio, que é uma solução que pode ser replicada para o Brasil inteiro. Né? Então, sabe, são coisas assim que facilitam essas operações de pequena escala, mas que para o dia a dia da agricultura familiar são vitais. Então, eu acho que para nós fazer isso avançar, nós precisamos sim desses ambientes de mediação, né? De colocar as pessoas em contato, né? E mais, às vezes a gente vai e visita propriedades e vê algo simples, assim, que é aparentemente fácil de resolver, mas eu não consigo me dedicar àquilo, né? Então, eu acho que tem um universo de coisas a ser feitas aí nessa questão da agricultura familiar em todas as áreas. Para o produtor de flores, para o produtor de hortaliças, de frutas, né? Dentre tantas outras coisas que facilitam, né? As coisas em menor escala. Esse ajuste fino que tem que ser feito, né? Pensando num modelo de negócio que é diferente do modelo patronal ou da grande indústria, ou qualquer outro. Gustavo, sabe que eu costumo dizer para as minhas turmas lá na engenharia de alimentos que a gente precisa de um pasteurizador do tamanho de um liquidificador. As soluções para a grande indústria, a gente precisa entregar as soluções que viabilizem o pequeno a ter um produto, a fazer o processamento do seu produto dentro de uma escala menor da escala do seu negócio. Eu acho que é bem isso, essa é uma grande oportunidade, né, para empreendedores. E aí, Silon, se você pudesse fazer o fechamento, quer dizer, dessas ideias, né? Então, a agricultura familiar tem a ver com startups, as startups podem transcender as dimensões de tecnologia e responder a essas questões que a gente levantou aqui nessa roda de conversa. Bom, primeiramente, antes de responder a tua pergunta, Guilherme, falar da minha satisfação em estar aqui com a Cleusa e com o Gustavo, né, fazendo essa roda aí de conversa, né, e contigo. É uma satisfação para a Universidade Federal de Santa Maria e para a sua agência de inovação estar aí nesse canal Rio Grande do Sul, Tocantins. Para nós é uma honra. Eu vejo que, né, o campo, a agricultura familiar, mas não só ela, mas talvez principalmente ela vive hoje uma demanda crescente por tecnologia e ela também oferece uma oportunidade de ganho, principalmente às startups, né? Porque é muito mais fácil uma startup gerar um negócio viável do que uma grande empresa que tem todos os seus processos, todas as suas âncoras. A gente vê aí ao redor do mundo as grandes empresas sofrendo, né, os grandes bancos, as grandes montadoras, as grandes empresas de defensivo, sofrendo para elaborar estratégias para sobreviver ao crescimento que as startups estão tendo, né? Para citar um exemplo bem diferente do agro, bem prosaico, né? Nós vemos aí montadoras fechando fábricas e a principal montadora, que era uma startup, já cresceu, está grande, que não faz carro de uma maneira, nem vende de uma maneira igual às montadoras tradicionais, cresceu 100% num ano de pandemia. Nós vemos as nossas startups aqui, do agro, da saúde, que em ano de pandemia elas multiplicaram em um ano por 6 a sua força de trabalho. Então as startups podem responder muito fortemente a isso, né? Além disso, a agricultura familiar, ela talvez não tenha nenhum outro sistema de produtivo tão aderente às necessidades e às demandas da sociedade hoje
quanto à agricultura familiar. Por quê? Aonde nós vamos ver a produção com responsabilidade social do ponto de vista de usar a mão de obra é na agricultura familiar, nas pequenas comunidades, respeito ao meio ambiente, até porque respeitar o meio ambiente é uma questão de sobrevivência da agricultura familiar, né? A gente às vezes vê a agricultura familiar como bucólica, porque tem o gorjear dos pássaros, o murmúrio das águas do riacho, e tudo isso realmente tem, tudo isso é qualidade de vida. Mas o trabalho na agricultura familiar, até pela falta de recursos, ele é extremamente árduo, é extremamente dura. Então, nós temos que levar a tecnologia, não só a tecnologia digital, o aplicativo, como o Gustavo falou, mas nós temos que levar novas tecnologias eletrônicas embarcadas, mecânicas, bioinsumos, um ovoscópio, né? Quando o Gustavo apareceu com a demanda do ovoscópio, o que a gente pensou? Nenhuma grande empresa vai resolver, né? Mas a gente foi tentar buscar uma startup para levar até o laboratório do Gustavo. Não é um problema ainda resolvido, né, Gustavo? Mas a gente tem esperança de resolver. Mas, em contrapartida, é uma tendência mundial de mercado, né? Tu vê as grandes redes de varejo dizendo, só venderemos ovos de galinhas felizes. Quem tem a grande capacidade de produzir galinha feliz é a agricultura familiar. Se eu vender ovoscópio, um único produto, nem estou colocando o resto, né? Pasteurizador de leite, outros produtos para avicultura, para a agricultura familiar no Brasil inteiro, eu posso me aposentar se eu quiser, porque eu vou ter um mercado estupendo e a partir do ovoscópio eu gero vários outros produtos, né? E aproveitando, né, que eu falei aí da vida árdua, né, por essa vida árdua nós vivemos durante muitos anos a retirada da população rural indo para o meio urbano, onde a vida é mais fácil. Então, a gente precisa levar o meio rural às mesmas condições de vida que existem no meio urbano. E aí nós precisamos de uma presença do Estado por meio da extensão, da educação. E agora, com o digital, com a internet, né, nós temos uma possibilidade, inclusive, de adaptação dos currículos escolares híbridos, não só com empreendedorismo, mas com todas as outras disciplinas em modo remoto, com encontros presenciais, com encontros experienciais. Nós precisamos também dessa revolução aí na educação, né, para reforçar a presença do Estado. Volto a frisar que isso é importante, e uma maior proximidade entre os atores, né? O Estado, por meio da universidade, da extensão, da educação, da saúde, as empresas que querem estar cada vez mais presentes também, as startups, né? A sociedade está clamando por isso, né? Que é o outro ator está receptivo. Por exemplo, se quando eu era guri, nós tivéssemos a internet que nós temos hoje no meu interior, que fica a 50 quilômetros da cidade, mais próxima, a quase 10 quilômetros de estrada de chão, é a última propriedade, ninguém passa por lá. As pessoas vão lá, porque ela é na beira do rio, né? Ninguém passa, tu vai lá. Se tivéssemos a internet que tem hoje, talvez eu teria feito o ensino médio e a universidade morando lá, não teria vindo para Santa Maria. Talvez, né, porque eu era quitandeiro quando guri, eu vendia o queijo que a minha avó fazia, o ovo que era produzido lá. Talvez com o conhecimento de empreendedorismo que uma escola dá hoje, o próprio Politécnico aqui da UFSM, teria transformado isso em renda para mim e para os meus avós e ficado lá, né? Então, e é isso que nós temos que propiciar. E sair do meio rural, há um tempo atrás, era praticamente uma obrigação para te dar uma qualidade de vida à tua família, dar educação, dar acesso à saúde. O sair ou voltar tem que ser uma opção,
Eu quero voltar, eu ter as condições de voltar. Eu quero ficar, eu ter as condições de ficar. Né? Claro, sair não é nenhum crime, então quem quer ter a opção de sair tem que ter essa opção também. O Silon, me parece, diante de todas as colocações que ouvimos hoje aqui nessa roda de conversa, que o grande desafio, assim, tentando fazer o resumo do resumo, seria a gente pegar tudo isso que foi tratado e ligar essas coisas. É transformar isso tudo num grande ecossistema, que é o que define o termo ecossistema, são as relações que são estabelecidas entre cada um desses elos, cada solução, né, para esses desafios. Então, eu acho que a gente poderia dizer que todos os aspectos que foram abordados na live de hoje, em algum momento, em algum aspecto, foi apontada a necessidade de uma conexão, né? De uma conexão de um ponto A com o ponto B. E, no final, essas conexões todas, elas vão estruturar um ecossistema de maior ou menor velocidade, né? Mas que vão viabilizar o que a gente está chamando desse grande impacto, né? Dessa grande oportunidade para todos, independente do local geográfico e da modalidade de conexão. Então, eu gostaria, já para finalizar aqui a nossa live, né, agradecer muito em nome da Universidade Federal do Tocantins, do mestrado em agroenergia da UFT, em nome da Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, da Agrotins, agradecer a participação de vocês, tá? Foi extremamente interessante, prazerosa essa conversa. Eu acho que a gente sempre sai de uma live com uma sensação de ter feito grandes amigos, né? Pelo menos essa é a sensação que eu sinto aqui. Então, em nome, então, do Estado do Tocantins e de todas as instituições que eu já nomeei aqui, eu agradeço de coração a participação do Dr. Silon, Dr. Gustavo e da Cleusi. Foi ótimo. Tá? Grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigada. Um abraço, um prazer.